problemas técnicos são resolvíveis. Gente, não é tão fácil. Quando tem gente envolvida, a dinâmica é outra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Método Lusinski. Aqui a gente discute estratégias e práticas na sua jornada de resolver os seus problemas. Meu nome é Alexander Lusinski e o tema de hoje vai ser a difícil arte de tomar a decisão certa. Eu gostaria de desenvolver isso porque tem uma questão muito ampla. Vamos começar por um aspecto. Se a gente se depara com um problema e a gente se posiciona reclamando sobre o problema, achando que o problema foi causado por outros, por uma outra situação e não sei o quê, nada vai ser resolvido, porque eu estou dependendo do outro. Mas eu tenho certeza que se a gente olhar o problema com um pouco mais de calma, tem um monte de ações que a gente pode tomar em relação àquele problema e que só dependem da gente. Então, se a gente quer buscar uma solução, a gente tem que identificar aquilo que podemos fazer para o específico problema. E muitas vezes, quando a gente olha o problema sob o prisma de que ele é uma reclamação que depende do outro, nós, na verdade, não estamos vendo o problema como ele é. Nós estamos olhando num aspecto onde a gente se exclui do problema e não estamos vendo o problema como um todo. Todos nós temos problemas. Problemas maiores, problemas menores, problemas mais urgentes, problemas não tão urgentes. Eu sou igual a você. Eu também tenho os meus problemas. Ao longo de toda a minha vida, eu fui enfrentando um monte de problemas. E aí, nessas diversas fases da vida, eu fui percebendo algumas coisas e eu fui botando um esforço, investindo o meu tempo e investindo a minha capacidade de entender melhor como resolver problemas. Vou contar um pouco da minha jornada pessoal. Lá no início, quando eu comecei a olhar isso de uma forma mais estruturada, mais talvez inteligente, eu percebi rapidamente que tomar decisões erradas levavam a agravamento dos problemas. E às vezes eu achava que eu resolvia um problema e eu criava um outro muito maior. Então, para mim ficou muito claro que tomar decisões corretas para que eu possa resolver os problemas de forma definitiva e da forma adequada significava evoluir um pouco mais, significava eu entender um pouco mais de tudo isso. No começo da minha jornada, falei, tá bom, eu quero estudar tudo isso, eu quero entender tudo isso. Então vamos lá. No passado, a gente ia procurar livros, a gente ia procurar cursos. Eu li muitos livros no passado. Fiz vários cursos de várias técnicas, metodologias, etc. Depois, com o advento da internet e com o Google e outros buscadores, a gente tem hoje uma facilidade de achar informações. Essas informações, elas podem estar certas ou erradas. Então, buscando pelo Google, buscando pela internet, eu tenho acesso a muita coisa. Também tenho acesso hoje a muitos cursos online. Também tenho acesso a muitos e-books. Tudo isso ficou muito mais fácil. Ou seja, antes eu ia procurar na biblioteca, ia procurar na livraria, e eu estava limitado a um número finito de fontes de informação. Hoje, eu tenho uma infinidade. Ainda se eu domino o inglês, eu tenho um horizonte muito maior, seja de livros, seja de cursos, seja de informações. Antigamente, para que a gente pudesse resolver um problema adequadamente, e a gente estudar, e a gente aprender para como melhorar isso, era um esforço muito grande em buscar informações, em buscar o aprendizado, em buscar o conhecimento para que eu tivesse a solução. Hoje, a questão é diferente. Com toda essa facilidade, eu tenho informação em abundância. Quando eu penso na resolução de problemas, eu percebo o seguinte, que o problema maior não é a falta de informação. O problema maior tem sido a informação em excesso. E a gente, nos tempos modernos, às vezes não percebe quanto o excesso prejudica. Quando a gente coloca
dezenas, centenas de informações na nossa cabeça. Assumindo que tudo isso ajuda a gente a resolver o problema, a gente não percebe várias coisas. E aí, quando eu falo da arte de tomar decisões certas, eu não estou excluindo que existe muita ciência na tomada de decisão, que existem muitas metodologias, que existem muitos estudos. Eu queria chamar a atenção a alguns deles. Quando a gente fala em tomar decisões para poder resolver problemas, na verdade, nós estamos fazendo isso o dia inteiro. Alguns estudos de neurociência falam que, em média, a gente toma 50 mil decisões por dia. No primeiro instante, eu achei um exagero. Mas depois, olhando, a gente toma decisões desde muito pequenas a muito complexas ao longo do dia. A decisão de eu sento na cadeira, eu vou levantar, eu vou comer isso, eu vou trabalhar até a hora, vou gravar agora uma live, vou falar com você em certo assunto. Então, eu estou tomando um monte de decisões que às vezes não parecem decisões, mas elas todas são, porque eu tenho alternativas. Eu posso escolher o que eu faço, quando eu faço, como eu faço e onde eu faço. Então, percebendo tudo isso, a gente vê que tomar decisões é uma dinâmica importante. E quando eu falo de buscar informações para ajudar na tomada de decisão, a neurociência traz mais uma informação. Se eu boto um monte de informação no nosso cérebro, ele se perde, ele se confunde. O ideal para uma tomada de decisão é que a gente bote 3 a no máximo 7 variáveis, ou seja, coisas que são importantes. Então, quando eu falo que nós temos um problema hoje de excesso de informação, eu vou comentar com vocês uma frase que talvez vocês já ouviram. Menos é mais. O que significa essa frase? Que menos informação pode ser mais útil do que um monte de informação. Uma das estratégias que a gente tem quando a gente quer enrolar o outro é dar muita informação. Porque o cérebro, quando tem muita informação, ele se perde e ele começa a tratar tudo com a mesma importância. Nem toda informação, nem toda fonte de informação tem a mesma importância. Nos tempos modernos, a gente tem um agravante. Você tem informações certas e informações erradas. Em tempos de fake news, onde se produz, por algum motivo, informações erradas para manipular, para desorientar, ou seja, qualquer outro motivo, a escolha das informações que nós vamos utilizar para a tomada de decisão se torna muito importante. E a escolha, ela envolve várias componentes. Uma componente é qual é a fonte de informação. Fonte de informação que não traz as informações de forma fidedigna. É a mesma coisa que a gente confiar no mentiroso. Se você tem um amigo, um parente que é mentiroso e que mente frequentemente, tudo que ele for falar, você fica, será que isso é verdade ou será que isso é mentira? Às vezes, o esforço de saber se aquela é uma verdade ou uma mentira de uma fonte mentirosa é muito grande. Então, tem situações onde é melhor, descarta, fontes mentirosas não servem para mim. Ok? Às vezes, você vai olhar algumas informações e você percebe que elas estão baseadas em premissas erradas. Ela está baseada em outras informações que são erradas. Então, peraí. Não dá para construir uma verdade sobre um monte de mentiras. Não dá para construir um caminho correto sobre um monte de falhas. Ah, tá bom. Então eu tenho uma informação mais adequada. Legal. Então eu vou fazer um esforço de quantificar e qualificar as minhas informações. Não quero 50 mil tipos de informações vindos de um monte de coisa. Para o nosso cérebro, abordagens do tipo Big Data, onde a gente bota volume maciço de dados, só atrapalha. A gente tem que receber as informações de uma forma confiável e mais sintética. Quando eu vou tomar decisões, algumas questões são mais importantes que outras. Então, eu preciso qualificar. Ó, isso é relevante, isso não é tão relevante, isso aqui é desprezível e assim por diante. Então, a gente percebe que nessa busca de tomar a decisão certa, eu começo numa jornada que no mundo moderno se tornou muito mais complexa. E aí eu vou na minha história. Eu lembro a época que existia uma dinâmica. Vou pegar um pedaço da minha vida. Quando eu era gerente, eu trabalhei em várias empresas e numa certa fase eu era gerente de uma área.
E aí você fala assim, tá bom, gerente é uma função administrativa, gerencia problemas e gerencia pessoas, que também não deixam de ser problemas. E aí aquela coisa, vamos tomar decisão. E existia um conceito que ficou muito popular do gerente minuto, ou seja, tome decisões rápidas, tome as decisões em 1 minuto. E eu até embarquei no começo nisso aí. Tomar decisões rápidas em cima de um monte de informação é quase certo que você vai tomar decisões erradas. Mas aí o método fala, tá bom, eu tomei uma decisão errada, eu vou lá, corrijo a rota, tomo outra decisão, corrijo a rota, tomo outra decisão, corrijo a rota, tomo outra decisão e vou ajustando. Eu entendo essa abordagem, mas ela é pouco eficiente. Nessa época, a gente estava discutindo alguns conceitos. O conceito de tomada de decisão de antigamente é muito diferente do conceito de tomada de decisão de hoje. Por quê? A complexidade é muito maior. Então, que nem a gente falava, né? Quando você está com 2 dimensões num plano, você decide, vai para a esquerda, vai para a direita. Quando você tem 3 dimensões, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima, vai para baixo, vai para trás, vai para... Ou seja, o número de variáveis aumenta e a complexidade aumenta. Então, o modelo que a gente falava é o seguinte, uma decisão única, importante, é que nem dar um tiro. Você pega uma arma e você aponta. Ok, eu estou na mira e agora eu vou apertar o gatilho. A minha decisão, o meu processo de tomada de decisão, ele para na hora que apertei o gatilho. Apertei o gatilho, o projétil, a bala vai, e eu posso até virar as costas, porque eu não vou fazer mais nada. Agora está definido e as coisas estão acontecendo. Será que eu acertei? Será que eu errei? No mundo moderno, isso hoje é complicado, porque tudo se mexe, tudo é complexo, então essa prática ela é pouco eficaz. Ah, então tá bom. Então vamos ver o que é a tecnologia, o que o mundo moderno nos trouxe. Ele trouxe o conceito do míssil. Eu posso soltar um míssil dizendo o alvo é lá, mas eu solto o míssil para cá. À medida que o míssil sai, ele vai percebendo e corrigindo a rota, mesmo que o alvo se mova, ele vai corrigindo a rota até atingir. Então, uma abordagem moderna de tomada de decisão para resolver um problema, ela é melhor quando você faz correções de rota, mas não com uma variável tempo, decisão do gerente minuto. Eu tenho que tomar no minuto. Eu tenho que tomar as decisões no seu tempo certo. Algumas decisões eu posso demorar mais para tomar. Outras decisões eu não tenho tempo para tomar. Então, a minha situação, o meu problema é uma emergência, eu não tenho tempo, tem que ser muito rápido, ou seja, uma decisão agora é melhor do que nenhuma, ou eu tenho como elaborar para ter uma decisão melhor. O conceito de tempo, que define a urgência da tomada de decisão, ele é uma variável importante. Agora, tem outras variáveis, do tipo, a decisão que eu preciso tomar é uma decisão importante? Sim, vamos ver. A importância está relacionada ao seu efeito, tanto positivo como negativo. Se a tomada de decisão vai levar a tomada ou a não tomada de decisão vai levar a um grande problema a longo prazo, e às vezes irreversível, ele tem uma importância muito maior do que simplesmente se eu vou agora tomar um gole d'água porque eu estou com sede. A decisão de tomar um gole d'água se concluiu. Já tomei o gole d'água, portanto, aquilo já não é mais relevante. Mas também ela pode ser importante no sentido de traçar um futuro que seja bom. Então, uma decisão relacionada a construir algo bom. Muitas vezes, com quem e quando eu vou casar? Vou comprar uma bicicleta ou vou casar? Aquelas brincadeiras todas que a gente ouve. O meu primeiro emprego, vou trabalhar onde? Na primeira oportunidade, ou eu vou estar procurando uma profissão, uma carreira, e vou trabalhar numa organização para buscar uma carreira e um objetivo muito mais abrangente. Não, eu não gosto do modelo de trabalho, eu vou empreender. Tá bom, empreender é outra abordagem. Mas quando você está falando em procurar um emprego ou empreender, a questão que está por trás é, você está buscando uma fonte de renda ou você está buscando um futuro? Eu passei por dificuldades na vida. Teve épocas que eu precisava procurar uma fonte de renda. E fonte de renda, se você usar o critério de decisão de fonte de renda, você vai, às vezes, pegar um emprego errado.
Às vezes você vai escolher a profissão errada. Às vezes você vai pegar um caminho inadequado, que até pode te trazer um dinheiro, mas que traz um monte de consequências. Depois de muito tempo, eu fui percebendo que dinheiro é consequência. É consequência das decisões que a gente toma, consequência do que a gente faz. É interessante, porque abriu um caminho muito abrangente. Ou seja, o dinheiro, para mim, ele tem uma visão de fluxo mais importante do que de valor absoluto. Ok. Vamos continuar. Tomada de decisão. Eu falei de casamento, eu falei de relacionamento, eu falei de profissão, carreira, empreender. Ah, mas a questão pode ser outra. Eu preciso tomar decisão em relação ao meu estado de saúde. Eu não estou bem, eu estou passando por uma fase onde eu estou doentinho, eu estou precisando fazer alguma coisa. É um conjunto de decisões que está num outro setor e sobre o qual a gente pode influir muito, porque nós estamos falando da nossa saúde. Mas também pode ser da saúde de alguém da família, onde a gente se preocupa, procura ajudar ou às vezes até atrapalhar. Quando a gente fala de saúde, a gente vê hoje um leque imenso. É o mesmo problema que eu falei, tem um monte de informação. Mas não basta só a informação, precisa ver a abordagem. Vou pegar o exemplo da saúde para falar sobre isso. Abordagem. Se eu faço a abordagem pela doença, eu vou lá e vou descobrir, como foi uma surpresa para mim, que a gente tem mais do que 50 mil doenças cadastradas. Tem aquele código CID, né? Código de Identificação da Doença, que o médico põe na receita, e que muitas vezes o plano de saúde exige para saber qual é a doença que vai ser tratada. E aí você descobre que tem 50 mil ou mais dessas doenças. Entrei no matagal. Por onde eu vou? Isso aqui ficou muito complexo. Então, peraí, uma doença, outra doença, outra doença, outra doença. Isso é uma abordagem. E que é a mais popular, por sinal. E que aí, quando você entra na internet, você recebe milhões de coisas. Um monte de dicas, de sugestão, de opinião, de remédio, de abordagem. Todo mundo fala que faz, e outro que deu errado, que não sei o quê. Ok. Mas tem outras abordagens. A abordagem pela saúde. Ou seja, a medicina da saúde. Onde meu foco é trabalhar a saúde. Uma única variável, eu vou trabalhar a saúde. Ah, de que forma? Uma abordagem multidisciplinar, mas uma abordagem da saúde. Esse é um exemplo que é muito interessante, até porque eu hoje, com 65 anos, estou trabalhando nesse aspecto. Eu poderia estar reclamando das 50 mil doenças, onde algumas delas eu tenho, ou eu poderia estar me esforçando em trabalhar e melhorar a minha saúde. Isso é uma coisa prática, é uma coisa que eu faço, é uma coisa onde eu apliquei tudo o que eu aprendi sobre tomada de decisão e resolução de problemas para o meu caso. Estou falando da minha saúde. Posso falar da sua. Ah, tá bom. Eu falei de emprego. Já tive emprego, já trabalhei em várias empresas, já tive uma carreira, já fui buscar um monte de coisa. Num certo instante, eu decidi empreender. Ok. Empreender, nos tempos modernos, é uma palavra bonita. Todo mundo fala em empreendedorismo. Peraí. Empreendedorismo é a mesma coisa que emprego? Eu troco uma coisa pela outra simplesmente? Não. A gente percebe que tem um conjunto de variáveis que a gente tem que considerar se a gente tem estrutura para poder empreender ou estrutura para ser um profissional. Ah, tá bom. Você pode trabalhar em vários tipos de profissões. Você pode ter um empregador que seja mais tolerante às suas falhas e outro menos. Você pode procurar um funcionalismo público, você pode procurar trabalhar na iniciativa privada, onde tem mais risco, ou você pode empreender. Quando você fala em empreender, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: qual é a sua capacidade de assumir riscos? Opa, risco? Sim, assumir risco. Antes de mais nada, empreender. E num estágio posterior, empresariar. É a capacidade que você tem de assumir risco. Se sua capacidade de assumir risco é muito baixa, você vai começar a empreender e, em um certo instante, você vai estar se matando, porque aquilo vai corroendo você por dentro. Se eu vou para um nível maior, um problema maior, se a minha capacidade de assumir riscos é baixa, eu vou perceber que eu não dou para coisa. Então, eu tenho que procurar um outro caminho. Legal. Então,
fundamentalmente, as pessoas falam, empreender é conhecer técnicas, é ter oportunidades, é não sei o quê. E eu falo, não. Antes de mais nada, avalie a sua capacidade de assumir riscos. Mas quando eu falo em assumir risco, eu posso estar falando em investimento. Está na moda investir na bolsa, nos fundos, em ações fora do país, em não sei o quê, em BDR. Está na moda. Vou ganhar um dinheirinho e vou investir. Sim. Qualquer investimento tem associado a ele uma decisão de risco. Qual é a minha capacidade de assumir risco? Qual é o risco que eu quero assumir para um tipo de investimento? Então, a gente volta de novo e olha. Né? Eu faço uma brincadeira com os meus alunos, que é a seguinte. Né? Quando a gente começa a falar assim para todo mundo, a gente começa olhando de fora, apontando para cada um deles um conjunto de coisas. Mas uma coisa interessante é ponha um espelho na tua frente e fala com o cara do espelho. Dê dicas para ele, analisa ele, veja ele do lado de fora e entenda que o cara do espelho é você e analise ele pelo lado de dentro. Ok? Então, nessa dinâmica, nesse exercício muito simples, a gente vai percebendo que tem um monte de variáveis que são muito importantes para a tomada de decisão e que mudam a nossa situação de vida, seja resolvendo problemas ou seja criando novos problemas, e que a gente tem que começar a entender essa dinâmica. Porque nós estamos falando da minha vida, da sua vida, da vida de todos nós. Nós tomamos decisões por construção. Existe uma frase que eu vi muito antiga, dizem que é uma frase popular italiana que diz: se você não quisesse ter problemas na vida, não deveria ter nascido. E pensando bem, é verdade, porque eu não conheço nenhum caso de gente que nasceu e que não teve problemas. Todos nós temos problemas. Tá bom. Então vamos resolvê-los da melhor forma possível. Então eu falei aí de algumas variáveis. Eu vou ter que reduzir essas variáveis, vou ter que botar foco em função do meu objetivo. Legal. Então eu tenho alguns objetivos. No primeiro instante, quando a gente é jovem, a gente fala de sonhos. E até a gente fala, né? Não deixe de ter sonhos na vida. Porque quando você começa a não ter sonhos, é porque você já está morrendo. Eu já refleti muito sobre isso. E eu tenho muitos sonhos. Então eu vou fazer muita coisa. Até o ponto que der. Só que sonhos puros e simples, não muito claros, não nos deixam claro o que a gente tem que fazer. Então a gente aprende, não, você tem que traçar objetivos, metas e assim por diante. Ok. Então existe ciência, existe abordagens estruturadas, existe uma visão que é qualificável e quantificável. Você pode usar a tua racionalidade para chegar lá. Sim. E aí você entra num outro terreno, tá bom. Então eu estou usando a minha capacidade de raciocínio, o que o pessoal tem estudado na psicologia, na neurociência, nós estamos falando do quociente de inteligência, a capacidade nossa de raciocinar. Ok. Até no passado a gente brincava, né? QI, que é o quociente de inteligência, que indicava por um teste quanto a pessoa era inteligente, na brincadeira era quem indicou. Mas o conhecimento evoluiu, nós percebemos que temos várias inteligências, aí começou lá atrás surgir a questão da inteligência emocional, e assim a gente foi indo para as várias inteligências. Quando eu vou pela abordagem pura e simples, racional, eu pego um conjunto de informações, pego um conjunto de técnicas, aplico um método e chego no resultado. É a mesma coisa que você tomar decisão dirigindo o carro pelo espelho retrovisor. Você está falando de tudo que já aconteceu. E está supondo que a estrada continue reta, ou está fazendo uma curva, ou está, sei lá, para a esquerda, para a direita, ou tem um buraco e não sei. A racionalidade, ela tem muito sentido. A inteligência nossa, ela tem muito sentido. Mas ela não é suficiente. Mas a inteligência emocional surgiu, então a gente tem que saber a capacidade que a gente tem de perceber o outro, de saber se relacionar, dos sentimentos que a gente dispara nos outros, do sentimento que os outros disparam na gente. Muito importante? Sim, muito importante. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei
com ciências exatas, eu me formei em engenharia. E aí eu comecei a trabalhar com problemas técnicos. Só que, num certo instante, na profissão, eu fui virando coordenador, supervisor, gerente e assim por diante, funções administrativas. E rapidamente eu percebi que você tinha gente e você tinha problemas técnicos. E aí eu rapidamente percebi que problemas técnicos são resolvíveis. Gente, não é tão fácil. Quando tem gente envolvida, a dinâmica é outra. E quando tem gente envolvida, eu estou incluindo o cara no espelho. Ou seja, eu, dentro deste conjunto de pessoas, vamos determinar o sucesso ou fracasso de qualquer iniciativa. E aí tem um monte de reflexões. Tá bom, então eu lembro da época que é a busca de talentos. Vamos pegar as melhores pessoas do mercado para pôr no seu time. Ok. Ter as melhores pessoas do mercado com a abordagem errada é fracasso. O cara tem as melhores pessoas do mercado, mas o gestor é um incompetente, é um cara extremamente inteligente, com QI muito alto, mas com um quociente de inteligência emocional muito baixo. É impositivo, não ouve os outros, só ele tem a verdade, não sei o quê. Cansei de ver problemas desse tipo que só se agravavam em pessoas que se julgavam inteligentes tomando decisões erradas. Legal. Então, peraí, na minha jornada, eu vi a evolução de todos esses princípios. Eu tenho uma regra que eu aplico para mim e que eu sugiro para todo mundo. Tudo que você for se posicionar, falar para os outros, tentar explicar, testa em você primeiro. Tudo que eu estou falando para vocês é uma coisa que eu testei. Testei em mim, testei na minha vida, testei nos meus grupos, na minha família, nos meus times que eu tive ao longo da vida e assim por diante. E outra coisa que eu falo, ninguém precisa acreditar no que eu falo. Testa, põe na prática. Se você testar, e aí você falar, deu certo, deu errado, aí nós temos o que conversar. Por quê? Porque você tentou. Eu brinco muitas vezes, né, que ter uma receita de bolo não quer dizer que você sabe fazer bolo. Eu passei por um episódio interessante. Peguei uma receita de biscoito de polvilho. 3 ou 4 ingredientes. Água, polvilho azedo, sal e azeite. Depois de umas 10 tentativas, eu não consegui fazer um biscoito de polvilho decente. Peraí, então, ter uma receita não quer dizer que você sabe fazer. Seja o bolo, seja o biscoito de polvilho, seja tomar a decisão correta na sua vida. Receita ajuda, caminho. Ela diz, eu preciso desses ingredientes e, de repente, eu preciso pôr nesta ordem. Mas só vou ter certeza que aquilo lá é algo que eu sei, que eu domino, depois que eu fiz o primeiro bolo. E pode ser que o primeiro bolo deu tudo errado. Ficou embatumado, ficou duro, pesado, não sei o quê. Tá bom. Mas essa primeira tentativa já é muito mais do que nenhuma. E esses pequenos exemplos, eles são extremamente importantes quando a gente fala de tomada de decisão. Por quê? Porque a gente precisa experimentar tudo aquilo que a gente quer usar no nosso processo, na nossa vida. Tá bom? Quando eu quero fazer isso, eu começo a perceber que eu tenho uma jornada, onde eu posso ter vários desafios. Um deles imagina que eu estou despreparado e eu preciso fazer uma corrida de 1000 metros. Se você não está preparado, você não vai ter nem fôlego e nem sei se vai chegar no final. Então, tomada de decisão é um processo onde a gente aprende com desafios pequenos e vai evoluindo para desafios maiores para que você seja um tomador de decisão preparado. Então, eu até ia falar um tomador de decisão profissional. Quando a gente é um profissional, a gente percebe o seguinte, que cargos de administração, seja de pessoas, seja de recursos, orçamento,
que exigem tomada de decisão pagam mais. Ah, eu posso ser um excelente técnico, mas ser um gestor, você é um gerente, um diretor, um superintendente, um CEO, você é o dono da sua empresa, opa, você ganha cada vez mais na medida que você tem mais responsabilidade e, portanto, tem que tomar decisões, muitas, cada vez de maior responsabilidade. Então, um tomador de decisões profissionais, aquele que resolve problemas, porque o tomador de decisões que vai fazendo de qualquer jeito, ele só piora. Então, considerando tudo isso, eu queria colocar alguns aspectos. Eu pus a questão de que hoje nós temos muitas informações. Eu estou falando que é necessário reduzir, menos é mais. Só que isso não é suficiente. Não basta eu reduzir o número de informações e fontes de informações. Por quê? Porque essas coisas podem estar embaralhadas. Então, estabelecer a ordem certa é super importante. Identificar a importância de uma informação, qualificando ela, se ela é mais importante que outra, também faz parte. E aí eu entro num outro estágio. Tá bom, eu já tenho um monte de informações, eu estou de cara com um problema, eu quero entender o problema melhor. Se eu quero entender o problema melhor, a primeira questão que surge é: eu preciso fazer as perguntas certas, seja para o outro, seja para mim mesmo, para poder obter as respostas certas. Se eu faço a pergunta errada, eu vou ter a resposta errada. Se eu vou ter a resposta errada, eu vou avaliar o problema, a situação, de forma errada. Então, eu preciso fazer as perguntas certas. Nas diversas fases da minha vida, eu fui percebendo que precisamos elaborar as perguntas certas. E para entender as perguntas certas, existe uma abordagem. Eu falo muito nisso porque quando a gente começa a prestar atenção, qualquer problema, ele tem muitas coisas em comum entre eles. Então, eu brinco na relação 70-20-10. Se eu pego um grupo de pessoas e começo a falar dos problemas de cada um, né, e aí eu falo, tem uma live que eu falo especificamente sobre hierarquia de problemas. Mas vamos pegar o problema mais relevante de cada um. Se você for olhar, 70% da questão do problema de cada um, ela está relacionada a uma coisa que é comum a todos. 20% está relacionado à área de conhecimento. Ah, vou falar de saúde, vou falar de relacionamento, vou falar de emprego, vou falar de empreender, vou falar de investimento e assim por diante. E 10% só está relacionado ao seu caso específico. Eu tenho um problema desse tipo, ele tem um problema daquele tipo e assim por diante. Então, se a gente tem uma abordagem estruturada, a gente percebe que pegar 70% dos problemas é fácil. Ah, agora vamos para uma área de especialização. Se você é o especialista da área, 20% é fácil, mas você pode contar com a ajuda de especialistas. E aí, quando você conta com a ajuda de especialistas, você tem que saber perguntar. Porque se você pergunta uma coisa errada, a resposta que o especialista vai estar errada, porque ele está respondendo a tua pergunta. E aquela pergunta tem a ver com a resolução do teu problema. Ok? Então, essa abordagem ela é bastante genérica. E lá atrás, quando eu comecei a falar de que o problema maior não são as questões técnicas, mas são as pessoas, eu lembro lá atrás quando eu comecei a ouvir as histórias do líder-servidor. Bem, eu estudei um monte de técnicas de liderança, hoje tem um monte de cursos de liderança, tem um monte de modelos de liderança, tem muita coisa. Fico lembrando da jornada imensa, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção foi do conceito de líder-servidor. O que quer dizer isso? Fundamentalmente, é muito simples. Se eu sou líder de um grupo, tá? E tomem cuidado, liderança é uma coisa, gestão é outra. Eu posso ser o gerente, o diretor de um grupo de pessoas, coordenador daquele grupo. Líder não precisa ter relação hierárquica. Liderança, as pessoas te seguem. Quando você está gestor de alguma coisa, você tem uma autoridade sobre o grupo por um outro motivo. Então, uma questão é autoridade, outra coisa é seguir. Líder-servidor é aquele que
vai ajudar os outros a ter sucesso. Então, imagine um grupo. Imagine você. E eu tenho uma relação de liderança. O meu esforço tem que ser em ajudar você a você ter sucesso. Porque se você tiver sucesso, eu tenho sucesso. Legal. Então vamos aplicar isso. E aí, em todos os setores da minha vida, eu comecei a abordar essas coisas. Essas abordagens, de uma forma prática, servem para a família, servem para os teus filhos, servem para os teus relacionamentos, servem para os teus amigos. Porque quando você vai para uma postura de ajudar o outro a ter sucesso, não interessa se o conceito original foi líder-servidor, se você for uma pessoa que se predispõe a ajudar o outro a ter sucesso, você cria uma relação muito diferente. Você cria uma intimidade, você cria uma condição onde a pessoa também vai tentar te retribuir. E se ela tiver sucesso, você vai ter sucesso. Que nem eu tinha comentado. Eu vim da área de tecnologia, ciências exatas. E isso não é o problema. Eu às vezes brinco, internet, computador, isso aí tudo é coisa complicada, só atrapalha a nossa vida. Porque quando funciona é uma maravilha. Quando não funciona, gera um monte de problemas e às vezes frustra um monte de caminhos que a gente quer fazer. Estou fazendo uma live com vocês. Quantas vezes deu pau? A internet caiu, a webcam não funcionou, o computador deu pau, o barulho surgiu e, tecnologia tem um monte de problemas. Legal. Vamos em frente. Quando a gente vai numa abordagem dessa, de resolução de problemas, a gente vai percebendo outros aspectos que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu posso ir numa abordagem estruturada. Todas as grandes consultorias, na verdade, todas as consultorias têm uma metodologia de resolução de problemas. E dentro disso tem um critério. Então, o critério mais óbvio é você identificar uma origem, ou seja, qual é a situação atual, e estabelecer um destino, onde você quer chegar. Esse destino pode ser a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, pode ser mais claro, pode não ser tão claro, mas você estabelece um destino. Então, se eu tenho origem e destino, eu estou falando de coisas muito simples. E aí surge, muito comumente, a palavra GPS. Global Positional System. Tecnologia que começou a mostrar, através de satélites e de comunicação com satélites, onde você está. Tá bom, então eu quero saber qual a situação atual. No conceito de rotas, onde eu estou, o GPS me dá uma informação onde eu estou, com mais ou menos clareza. Ele pode dizer que você está na coordenada tal, latitude tal, longitude tal, altura tal, etc. Isso não significa nada para você. Ou ele pode dizer que você está nessa posição de um mapa. Pode ser um mapa da natureza, pode ser um mapa de um traçado de ruas. Ok. Quanto mais preciso a origem, mais claro para mim todo o processo de chegar no destino. Ok. Só falar de origem e destino, sem levar em conta que essas coisas ao longo do processo mudam ao longo do tempo, não é suficiente. Os primeiros GPS mostravam rotas possíveis em cima de mapas. Mapas que estavam errados, rotas que mostravam caminhos que de repente sofreu um acidente, ponte que caiu e coisa desse tipo, e você se deparava com coisas que você não sabia. Abordagens mais modernas, elas incluíram uma comunicação entre você e o sistema, do tipo, se eu estou andando daqui para lá e ele percebe que nesse segundo eu estou aqui, 2 segundos depois eu estou lá, ele pode saber que aqui está fluindo numa certa velocidade. E essa informação pode ser útil para todos os outros. Se eu estou indo por aqui e eu percebo que caiu uma árvore, caiu uma ponte, eu tenho que desviar, ele pode usar essa informação para mudar a rota das pessoas que deveriam estar passando por aqui. Então, você começa a ter GPS mais inteligentes. Até alguma abordagem que transformaram em SMA, Sistema de Navegação Ativa. Tá bom, é em português e está correto. Eu estou ajudando uma pessoa a sair de uma origem para um destino de uma forma ativa. Dependendo do que está acontecendo ao longo do caminho,
e dependendo do seu desempenho dentro desse caminho. Eu posso estabelecer objetivos mais curtos, fazer checagem de resultados, ou eu posso estabelecer caminhos mais longos. Ok. Quando a gente estabelece caminhos mais curtos, normalmente é mais fácil eu estruturar a abordagem que eu quero. Okay? E aí eu vou para a questão dos desafios de cada um. Eu coloquei bem no início a questão, a difícil arte de tomar a decisão certa. E eu estou falando de desafios. E o meu desafio pessoal hoje é como eu posso ajudar as pessoas no desenvolver a sua arte de tomar a decisão correta, a decisão certa. É uma resposta simples e é uma resposta difícil, mas é possível. Por quê? Porque eu poderia estar falando de uma visão muito simples, que nem você pega o GPS e fala assim, vai por aqui, pega a rota tal, vai para não sei o quê, faz não sei o quê. Espera aí. A vida não é só isso. Se eu quero sair daqui para lá, será que o mapa está certo? Será que eu sei das condições de tráfego em cada trecho? Ah, legal, eu acabei de falar de um GPS inteligente. Mas será que eu tenho combustível no meu tanque para chegar lá? Será que eu tenho a energia disponível para poder sair da origem e chegar no destino? Será que eu tenho todos os pré-requisitos necessários? Ah, eu vou fazer uma jornada de 2 dias. Espera aí, você precisa pensar em alimentação, em repouso, você tem que pensar eventualmente em manutenção, peças de reposição, você tem que pensar riscos nos trechos que você está passando, você tem que estabelecer algumas metas, eu vou passar por percursos que tem pedágio ou não, e aí eu preciso ter o dinheiro para pagar o pedágio. Ah, eu vou passar por situações de estradas de terra esburacadas que eu posso aceitar ou posso falar, não, eu não quero, faço o percurso maior, não sei o quê. Preciso estabelecer algumas prioridades. Muitos desses nossos navegadores, eles têm, mas a gente nem sabe, nem configura. Ah, você quer o caminho mais curto ou mais rápido? É uma pergunta que está pré-configurada e às vezes a gente não sabe. Ah, você pode usar caminhos de corredor de ônibus, porque você é táxi, você é um profissional, ou você está num horário que o corredor de ônibus está permitido. Então, tem muito mais variáveis nessa hora. Então, o desafio, quando a gente fala na resolução de problemas, é um pouquinho mais complexo. E a gente tem muitos desafios na vida. A questão é que eu quero propor um desafio a mais para você. Você fala, pô, mas não basta tudo que eu tenho, você quer me dar mais um desafio? Sim, mas é por um objetivo muito interessante. Eu estou estruturando já faz algum tempo um desafio que eu chamei de desafio 5%. O que é o desafio 5%? É uma semana onde eu vou ensinar você mais coisas de forma mais profunda para você poder tomar decisões corretas e resolver os seus problemas. Dessa forma, você pode usar um pouco mais dessa jornada, da experiência que eu tive, do tempo e do esforço que eu fiz para que efetivamente eu pudesse conhecer essas técnicas, conhecer essas habilidades e desenvolvê-las e poder te ajudar no que para mim é muito importante. Porque quando eu falo de líder servidor, o meu aspecto é o que eu posso fazer para que você tenha sucesso. E essa dinâmica, na medida que você tem sucesso, é o que me alimenta, é o que traz para mim aquela questão de ser útil. Então, eu vou dar mais informações sobre isso. Essa semana eu estou propondo que seja a partir do dia 26 de janeiro de 2021. Vou te mostrar a programação mais clara, provavelmente vai ter 4 lives específicas, numa progressão específica. E eu vou te sugerir que você se proponha a trilhar comigo esse aspecto. Na minha jornada, eu ouvi várias frases interessantes. E eu, em várias fases da minha vida, eu
além de livros, cursos, não sei o quê, eu procurei pessoas que pudessem me ajudar. Uma delas, uma vez me disse, quando você vai escalar uma montanha pela primeira vez, é muito melhor que você vá com alguém que já subiu naquela montanha uma vez. Eu já fiz trilha, já fiz caminhada, já fiz coisa, e eu sei a diferença. Quando você vai com alguém que conhece o caminho, conhece os obstáculos, sabe de detalhes importantes, faz toda a diferença. Então, alguém já passou por aquele caminho e ele ajuda. Então, na minha vida, eu tive várias poucas pessoas que me ajudaram a subir a montanha. Uma delas falava duas frases que eu acho muito importantes. A primeira delas é a seguinte: criticar e reclamar, todo mundo tem essa capacidade. Qualquer pessoa consegue reclamar e criticar. Mas dar soluções aos problemas é coisa de pessoas muito especiais. E o desafio 5% é propor que você seja uma pessoa muito especial que dá solução aos seus problemas. A outra coisa que essa pessoa sempre me falava é: vamos caminhar juntos. Porque a abordagem, quando é coletiva, a gente está somando as experiências e competências e energias e momentos de um grupo. E isso é muito mais poderoso do que um mais um. Porque quando a gente fala em grupo, nós não estamos somando pessoas, nós estamos multiplicando competências, multiplicando capacidades. E é nessa abordagem que eu estou falando de venha junto com a gente, participar do desafio 5% e entender um pouco mais do que eu estou falando, de como eu estou propondo te ajudar, de como eu posso te dar algumas dicas e alguns ensinamentos. Eu só preciso de uma coisa: que você ponha em prática tudo aquilo que eu te disser. Bom, não precisa ser tudo, pode ser algumas coisas, mas tem que pôr em prática. Porque simplesmente me ouvir e não pôr em prática, eu estou perdendo tempo, você está perdendo tempo e nada melhor. Eu posso te garantir que tem muita coisa que, se você puser em prática, vai fazer toda a diferença em sua vida. Sou muito grato por você ter me ouvido até aqui. Sou muito grato em você poder ter essa oportunidade e participar comigo desse meu momento de vida.